Deus te fez especial, minha filha. Especial? Então por que ele não me ajuda? Hoje eu pedi ajuda pra ele pra subir numa árvore e ele não fez nada. Filho, é porque não era pra você subir na árvore. Você vai fazer coisas muito maiores que subir em árvores. Vai subir montanhas. A vida de Deus não é raciocínio lógico, ainda que ela não seja de nenhuma maneira irracional. Mas temos de tomar providências para que Satanás não controle o nosso modo de pensar, colocando dúvidas na mente. Como já sabemos, já estamos enfatizando, o pensamento do homem é o alvo primeiro de Satanás. Observe que quando a serpente se aproximou de Eva no jardim do Éden, logo lançou dúvidas na mente da mulher. Gênesis capítulo 3, verso 1 diz assim: Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Eita Deus! Cuidado, serpente. Vamos nos aprofundar nisso? Mateus capítulo 10, no verso 16, diz assim: Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como a serpente e sem malícia como as pombas. Ai, Deus, tu és poderoso, né, Pai? 2 Coríntios, capítulo 11, no verso 3, diz assim: O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Apocalipse agora, queridos. Apocalipse, capítulo 12, no verso 9, diz assim: O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, e os seus anjos foram lançados à terra. Vamos agora no capítulo 20, no verso 2, olha o que a palavra do Senhor diz. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Poderoso, né, queridos? Qual a dinâmica do pensamento errado? Em primeiro lugar, nossa mente recebe uma sugestão que geralmente é uma dúvida em relação a Deus. Se não rechaçarmos ou rejeitarmos tal sugestão, e essa foi a falha de Eva, Satanás a reforça com outra dúvida ou sugestão, e assim ela vai fazendo sucessivamente, até criar força no campo da mente e conseguir o que pretende. O apóstolo Pedro nos diz como devemos proceder. 1 Pedro, capítulo 5, no verso 8 e 9, diz assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando o que possa tragar. Ao qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Eita, Jeová! Queridos, o mais engraçado do verso 8 é porque o leão, ele não brada para pegar a vítima. Ele vai bem quietinho. Mas por que o diabo faz isso? Para gerar um medo. E quando você tem medo, ele tem liberdade na sua mente. Vamos nos aprofundar nisso? Vamos lá em Jó, capítulo 1, no verso 7. Olha o que a palavra do Senhor diz. O Senhor disse a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Ele fica procurando, queridos. Satanás não desiste, não. Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir,
Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. 1 Tessalônica, vamos lá, queridos. 1 Tessalônica, capítulo 5, verso 6 ao verso 8, diz assim: Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Eita Deus. Vamos lá, Mateus agora, queridos. 24:42. Olha o que a palavra nos revela. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mateus 24:42. Vamos continuar em Mateus 26:41. Olha o que a palavra diz. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é... Vamos lá em Lucas agora, queridos. Lucas 21:36. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Vamos lá agora, queridos, em Efésios. Efésios, capítulo 6, no verso 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Mateus capítulo 13, olha que poderoso. Mateus capítulo 13, no verso 25. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Diabo age, querido, na surdina. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Efésios, vamos lá. Efésios capítulo 4, no verso 27. E não deem lugar ao diabo. Efésios capítulo 6, no verso 11. Olha o que diz a palavra. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ai, que Deus poderoso que a gente serve, né? Vamos continuar, queridos. Tiago, eu gosto de profundidade, é isso que eu gosto, queridos. Peçam revelação do Pai. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Apocalipse 12:9. Capítulo 12, no verso 9. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Vamos no verso 12 agora. Portanto, celebrem, ó céus, e que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Pois sabe que lhe resta pouco tempo. Cuidado, amados, cuidado. Cuidado com o que você anda ouvindo para te edificar. Vamos lá em Jó, capítulo 1, do verso 9 ao verso 12, diz assim. Será que Jó não tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele amaldiçoará na tua face.
O Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Vocês entenderam o verso 12? Ó, eu quero que você entenda o verso 12. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos. O Senhor entregou, deu liberdade para Satanás agir. Vocês entenderam? Queridos, quando nós nos alinhamos na vontade do Senhor, quando nós servimos com alegria e com convicção, Satanás, ele faz desse jeito, ele tem que pedir permissão. E hoje, nas nossas vidas, é do mesmo jeito. Muitas vezes, Deus permite o teste para ver até onde nós estamos prontos para ir. Mas como Deus fez na vida de Jó, restituiu o dobro. Mas por quê? Porque Jó entendeu que Deus é soberano sobre todas as coisas. Entenda isso. Para de ficar tentando questionar o porquê. Jó ficou 9 meses tentando questionar o porquê aconteceu isso ou porquê aconteceu aquilo. Nós não estamos aqui para questionar. Nós estamos aqui para glorificar o Senhor. Lucas 22:31 diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Ele foi diante do Senhor do mesmo jeito que ele foi na vida de Jó. Ele foi pedindo os discípulos de Cristo. E olha no verso 32 o que Jesus responde: Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Olha que poderoso, queridos. O Senhor intercedeu. Hoje nós temos Jesus à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. Se alinhe na vontade, tema ao Senhor, medite na palavra de dia e de noite. Vamos lá agora em 2 Coríntios, capítulo 2, no verso 11. Olha o que diz a palavra: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Olha o 12. Quando cheguei em Troade para pregar o evangelho de Cristo e vi que o Senhor não havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Pois, por isso, despedi-me dele e fui para a Macedônia. Vocês perceberam? Olha, ele chegou para pregar o evangelho em Troade. E ele percebeu que o Senhor não queria que ele fosse ali, não abriu a porta para ele. Ele ficou insistindo? Não, ele pegou e foi embora. Paulo pegou e foi embora. E por que nós insistimos em viver aquele looping de erro, loop de erro, loop de erro? Controle a sua mente, foque no Senhor. Vamos continuar. Isso mexe muito comigo, eu gosto disso. Vamos voltar lá em Jó. Jó, capítulo 2, no verso 2 diz assim: o Senhor perguntou a Satanás, de novo, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Vamos lá no Salmo agora. Salmo 22:13. Olha o que a palavra diz: como leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. Como leão voraz rugindo, escanca. Lembra que a gente ouviu? O Satanás é como um leão que ruge. Satanás é como um leão que ruge. Agora nós vemos no Salmo de novo. O inimigo é quê?
Nós ouvimos de novo a mesma coisa, queridos. A mesma coisa. Porque o inimigo não vai desistir de mim e de você. Aqui nós estamos vendo, queridos, que as coisas não são assim, como dizem no mundo. O inimigo não vai desistir de você. O inimigo não vai desistir de mim e de você nunca. Porque ele está interessado em nos destruir. É esse que é o objetivo dele. É esse o objetivo dele. É destruir eu e você. Agora vamos lá no verso 21. Olha o que a palavra diz. Salva-me da boca dos leões, do chifre dos bois selvagens. E tu me respondestes. Salva-me da boca dos leões e do chifre dos bois selvagens. E tu me respondestes. Viu que poderoso? Você viu que profundo o que Deus está falando aqui? Gente, é poderoso isso. Nós precisamos entender